Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, comentando tudo sobre essa vitória do Flamengo aí na Copa do Brasil por 1-0 com gol de Pedro, né? Vamos ver que a imprensa aí repercutiu nesse jogão. Então fica agora aí com o vídeo. A impressão que eu tenho, deixa eu já dar boa noite aqui para Alex e para Carlos Eduardo Mansur. Mansur, não só o Flamengo não melhora, como eu tenho a impressão de que está piorando, né? O Flamengo tem regredido aparentemente, pelo menos para mim, nos últimos jogos. O desempenho já foi bem melhor alguns jogos atrás do que tem sido nesses últimos. Ou é apenas uma impressão minha, você pensa diferente, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu não acho que é uma questão de piorar, acho que é uma questão de a exigência ir aumentando, né? Se a gente pega como parâmetro o início do Campeonato Carioca e compara com os jogos de agora, naturalmente a exigência dos adversários é diferente. Eu não sou, eu não concordo, e não estou dizendo que quem pensa diferente está errado. É que eu não concordo com a tese de que jogo posicional, que você montar uma equipe em função da ocupação de zonas do campo, do ataque, ela não é execuível no futebol brasileiro, porque a cultura brasileira é diferente. Eu discordo, senão a gente estaria vendo um time fazer o melhor futebol do Brasil tão rapidamente, que é o caso do Atlético, no futebol brasileiro, praticando o jogo de posição brilhantemente, em pouco tempo. Tampouco não acho que existe um elenco que é menos adaptável do que outros a isso, até porque, por mais que alguns desses jogadores do Flamengo gostem de mobilidade, não é característica do jogo posicional, ao contrário do que muita gente prega, engessar jogadores no campo. Então, eu acho que a questão é, agora, de fato, o Flamengo, nesse momento, está sofrendo com mais um trabalho que tenta implantar um modelo posicional, mas a execução não está sendo boa. Execução da comissão técnica da implantação, execução dos jogadores dentro do que se pede no sistema. O que me chama muita atenção e por que eu estou, para mim, essa é uma questão grave do Flamengo. Nesse momento você olha para o campo e para mim tem muitos jogadores executando funções que não tiram deles o que eles têm de melhor. O Bruno Henrique, usado como um ponta perto da linha lateral, ele pode ser um bom ponta, mas ele vai ser um bom ponta quando na verdade ele é um ótimo atacante. Então ele é menos Bruno Henrique do que ele pode ser como um atacante que ataque mais a área, que se mova mais perto, ou possivelmente fazendo dinâmicas quase de dupla com um homem pelo centro do ataque. Ele é melhor fazendo essas funções do que como um ponta que vai pisar a linha lateral. O Gabigol, que entrou hoje. O Gabigol entra hoje tendo claramente a função de ocupar a zona entre ponta direita e centroavante. Tentando atacar aquele espaço entre lateral e zagueiro, né? Numa linha de 5 homens ofensivo, que é a base do trabalho do Tite, com 2 homens abertos, tentando espaçar a defesa adversária. O que é? O Gabigol é um jogador de atacar espaço o tempo todo. Tem que se criar um mecanismo na área para que ele ataque espaço, de preferência numa diagonal da direita para a esquerda, para ele ter a possibilidade da finalização com a perna canhota, que é o melhor dele. Lohan, um atacante móvel, quase um segundo atacante, muito preso na ponta. Então, não é a questão de ser um modelo posicional ou não ser, a questão é que tem muito jogador desconfortável no modelo. E as dinâmicas ofensivas não acontecem. Então, Flávio, se você olha para o campo, você vê claramente qual é a ideia. A ideia até clara está desenhada no campo. Só que o time não consegue estabelecer dinâmicas que abram espaço numa defesa muito bem fechada como essa do Amazonas. E o Flamengo não consegue dar um passo adiante. Aliás, e aí respondendo a sua pergunta, voltando à sua pergunta, o início do ano até me pareceu algo mais fluido, em termos de troca de jogadores ocupando cada zona. Parece que conforme a exigência aumentou junto a rigidez e o Flamengo não consegue evoluir. É por aí. Alex, queria ouvi-lo também, porque o Flamengo hoje abusou dos passes laterais, né? Achei a movimentação muito baixa dos homens da frente para tentar mexer com a defesa do Amazonas, para tentar receber um passe em profundidade. Não fossem as aparições do Vinha pelo lado esquerdo, né? Que acho que foi o melhor jogador em campo hoje, pelo menos para mim foi. O Flamengo aceitou demais passivamente 1-0 como um placar aceitável, quando a diferença entre os dois times é gigantesca. E isso acho que incomoda o torcedor e incomoda quem está querendo ver um jogo com bom futebol, que era o meu caso, por exemplo.
você pensa sobre tudo isso, sobre o que explanou bem o Mansur aqui na abertura do programa e sobre essa insatisfação do torcedor com o futebol que o Flamengo tem desempenhado? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, boa noite para todo mundo que está em casa. A insatisfação do torcedor, o torcedor, lógico que ele é exigente, ele é chato, que a gente fala no ponto, mas a gente fala que tem jogos que você acaba perdendo, você sai aplaudido, né? Porque você acaba produzindo, você acaba fazendo algo. Essa questão do jogo mais posicional ou menos, o futebol ele precisa de movimentos, senão ele fica muito fácil de ser marcado. Eu já falei isso aqui de algum outro jogo, mas ao mesmo tempo, lógico que se o Flamengo fosse jogar de novo nessa maneira, e o gol só saiu por causa do mecanismo. Porque o Babi veio aqui, depois o Sassá começou a vir, mas ele abandonou. É a grande ironia da noite. É a grande ironia da noite. Só que o Flamengo ele não prosseguiu, então o Amazonas ele ficou nesse ponto. E não dá para você fazer, mesmo futebol posicional, se a gente for ver, dos times do Barcelona, vamos dizer, do Xavi agora e tal, ele tem realmente movimentos, ele não é estático da maneira que o Flamengo acabou ficando. Às vezes você... a bola, quem diz aonde a bola vai é o cara que está sem ela. Se eu estou só realmente ao entorno e eu não faço um outro movimento, ele não vai acabar abrindo espaço e eu não vou conseguir, porque o jogar sem bola do Flamengo hoje, ele estava estático. Isso não tem nada a ver com o propósito de o Tite, que é com alguma outra comissão queira. O Lohan também ele fez um bom jogo porque ele tem isso de trazer. Só que não criando aquele tipo de chance clara, alguma possibilidade dele vir com a bola e alguém se aproveitar disso. Então, vários momentos a gente assistindo o jogo falava, olha lá, tá o cara com a bola. O resto tudo estava parado. Teve um movimento ou outro que quem estava com a bola acabou não vendo, que foram poucos. Então, o Flamengo ele precisa melhorar e por isso que a torcida fica incomodada. Deixa eu fazer o seguinte, então, vamos colocar aqui no papo a equipe que transmitiu essa vitória do Flamengo aqui no Sport TV por 1-0, Guga Villani, Lédio Carmona, o Intrépido e Paulo Nunes, que vão participar com a gente aqui. E transfiro a vocês, meus amigos, a pergunta que eu fiz aqui ao Mansur e ao Alex nesse início de programa. Porque a impressão que eu tenho é que o Flamengo evoluiu nos últimos jogos. Ele dava a impressão, né, de que estava tomando uma cara, de que seria um time difícil de ser batido ao longo do ano, que o Tite estava acertando e deixando o Flamengo mais robusto, mais seguro. Mas essas últimas partidas do Flamengo, confesso, têm me decepcionado. Imagino, não, tenho a certeza que tem decepcionado o torcedor, porque as vaias foram flagrantes aí para vocês ao longo de toda a transmissão. E o trabalho não se desenvolve da maneira que todo mundo esperava. É uma impressão apenas minha ou é de vocês também? Guga, boa noite, bem-vindos, meus amigos. Boa pergunta. Bom, primeiro, boa noite, Diniz, boa noite, Alex, Mansur, a todos ligados no Troca de Passes. A primeira medida que eu tenho é que o estadual de fato não é parâmetro, né? O Flamengo ganhou com o pé nas costas e não tomava gol e era muito decantado por ser uma equipe que estaria retornando, né, ao prumo depois de uma temporada de 2023 vazia de título. Cara, eu estava lembrando aqui, grandes equipes de muito investimento ao longo da história. Isso não é um fenômeno novo, né? Primeiro que não dá para decretar que o Flamengo não vai jogar bola em 2024. Estamos no mês de abril virando, né? Estamos chegando em maio apenas. Mas eu me lembro do Galo de 94, me lembro do São Paulo de 2003, eu me lembro do Corinthians de 85. Times de muito investimento, muita expectativa que não entregavam. Eu não vejo má vontade, eu não vejo sacanagem, eu não vejo falta de disposição de ninguém em campo. Mas não está fluindo, não está rolando como a gente imaginava. Essa pergunta do Diniz é boa, hein? O time andou para trás? Boa noite, amigos. Eu acho que andou. Eu acho que ainda você tem que ligar o sinal de alerta. Eu acho que o Flamengo tem todas as condições de se recuperar, voltar à toada inicial com o Tite. Agora, enfim, é a questão do estadual. O estadual não... Ele não molda quem ganha nem quem perde, entendeu? Ele não é balizador no futebol brasileiro. Ele dá sinais, mas não são sinais absolutamente definitivos. Mas que o Flamengo evoluiu. Não vou nem falar do jogo da Bolívia, principalmente nos dois últimos jogos. O jogo contra o Botafogo já foi um jogo muito questionável. E hoje, contra o Amazonas, quando a gente imaginava que o Flamengo fosse
ser dono do jogo efetivamente, não é só ficar com a bola, ser dono do jogo, finalizar, tentar um placar absolutamente definitivo para o jogo da volta, ele não conseguiu e finalizou menos hoje do que contra o Botafogo. O Flamengo hoje finalizou 13 vezes, 7 no primeiro tempo, 6 no segundo. E contra o Botafogo foram 14, uma a mais. E o Botafogo é um time com muito mais recursos, muito mais possibilidades do que o Amazonas, e deu mais espaço para o Flamengo jogar. Então o Flamengo não está conseguindo. E quando o Alex fala que é importante você ter opções de passe, o Mansur também falou sobre isso, é muito claro, o Flamengo se movimenta muito pouco, é um time muito estático, que tem muito pouca inspiração, aproximação da área. Os jogadores de meio campo hoje, o Alan, nesse modelo de jogo, o Alan tem que se aproximar, tem que pisar na área. Tudo bem que é um jogador que faz isso muito pouco. No Atlético Mineiro ele jogou 170 jogos e não fez nenhum gol. E finalizava muito pouco de fora da área, hoje tentou uma vez. O Gerson está muito longe da área também, mesmo quando ele deveria jogar mais adiantado, jogou muito longe da área no segundo tempo. A torcida se irritou com o Gerson. Ele estava muito distante dos atacantes. No segundo tempo o Flamengo chegou a ter 4 atacantes, com 2 cenários, primeiro com o Bruno Henrique, depois com o Matheus Gonçalves, enfim, com o Luiz Araújo, antes com o Lohan. E os meias não apareciam, né, Paulo? E o Flamengo ficava rodando a bola, Vem cá. e escravo de um possível contra-ataque do Amazonas que acabou não vindo. Essa falta de movimentação citada pelo... O Alex trabalhou com o Tite, por exemplo. O Alex foi campeão com o Tite. Exato. Né? O Tite é campeão. O Tite é um treinador que só não ganhou a Copa do Mundo. De resto, ele passou o rodo. Por onde ele passou, ele foi campeão. Então, assim, às vezes não é o treinador, dizia o Alex no troca de passes. Às vezes é que os caras não estão sintonizados, sincronizados. Agora, dá para treinar a movimentação? Essa coisa de quem não tem a bola, aparecer para receber. Se não for para receber, pelo menos para abrir espaço para quem venha de... Tudo isso dá para coordenar no treino? Lógico. Boa noite, Guga, Led. Boa noite a todos os garotos aí da mesa. Eu tô com o Alex. Eu falei isso na transmissão. A dificuldade que tem o Flamengo, o Tite joga, né? Eu vejo isso há muito tempo, com os extremos, como ele gosta de falar. E esses jogadores são muito importantes, né, na maneira da equipe dele atuar. E quando esses jogadores não estão bem, tecnicamente, individualmente falando, Guga, ele tem dificuldades, porque a dificuldade em elaborar jogadas, jogadas trabalhadas, como o próprio Gabriel falou, aproximação, troque de bola, né, o time se encontrar mais, ter mais encaixes ofensivos. Hoje o De La Cruz era um jogador que se aproximava mais dos 3 atacantes, e aí o Tite tira ele. Quando o Tite tira o De La Cruz, ele abre um hiato entre o meio campo e o ataque. Não tem o meio campo. Porque ninguém fez essa função. Ninguém fez a função que deveria ser o Gabriel, que não é a maneira dele jogar, mas ele tentou. Então, na minha opinião, é muito simples. Quando o Matheus Bach, Guga, dá a entrevista anterior do jogo, falando que o Flamengo precisa fazer o mais simples, porque o simples ajuda mais, eu discordo. Esse time do Flamengo, ele não deve fazer sempre só o simples, ele tem que fazer mais. É um time de refino técnico, é um time de muita capacidade técnica, de inteligência, de jogadores com características diferentes. E quando você joga com ponta esquerda, né? E o ponta direita, as pessoas não gostam muito de falar isso. Posicional, que você mexe só da ponta um pouquinho para o meio, do meio nunca para o lado esquerdo. Então, assim, isso facilita a marcação. Você viu no jogo que os 4 zagueiros do Amazonas, eles não se movimentavam muito. Estavam só posicionados, esperando. E aí o que vem? Cruzamento de frente. Eles estão de frente. E aí a gente tem que ressaltar também. A gente está falando dos erros do Flamengo, mas ressaltar o trabalho que fez o Amazonas, taticamente, defensivamente, foi perfeito. O Adilson, gente, já anunciava, né? Eu vou marcar bloco médio, baixo, eu preciso sobreviver, tem uma questão financeira importante para quem está chegando à Série B, tem sido despejado lá um caminhão de dinheiro para construir CT, para montar time com jogadores rodados, né, gente que vai jogar no Amazonas, não é por 2 balas Juquinha, né, quer dizer, ele está começando no cenário investindo e não formando jogadores para depois passar a pensar em grandes equipes. Quer dizer, ele veio na base da humildade mesmo e foi um baita resultado. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Comente sua opinião aí sobre esse jogo, né? Que se você gostou da estreia de Gabigol, né? Como aconteceu esse jogo, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu, falou um pouco aí sobre o Flamengo não ter criado muito.
ficou só jogando para trás ali os lances, né? Meio sem sentido ali os lances, dependendo, e a torcida pressionando para que o time atacasse e o time só jogando bola pro lado, pro outro, meio que sem vontade. Quando ia para cima não sabia o que fazia. Parece que não tinha nenhuma jogada ensaiada, não tinha nada, né? Era só vai para frente e ver o que acontece, né? Então o Flamengo precisa melhorar muito nesse sentido aí, né? Ainda não tem uma cara aí do Flamengo que a torcida gosta, um time que vem jogando sem entrosamento nenhum, entra jogador, sai jogador e não muda nada no Flamengo. Qual a sua opinião sobre isso? Comente pra gente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.